Boa noite, pessoal. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo 2, né? A gente vai continuar estudando na aula de hoje as equações diferenciais, né? Então, dentro dos estudos das equações diferenciais, a gente estudou nas últimas aulas como identificar uma equação diferencial, como verificar se uma equação, né, se uma resposta era a solução de uma equação diferencial. Na aula passada, retrasada, a gente estudou o primeiro método de resolução, né, que se chamava substituição, né, de variável, né? Então a gente acabava fazendo a integração, né, dos dois lados da equação, usando os métodos das integrais, né? E a gente acabou então estudando aquele método. Na aula de hoje, a gente vai aprender mais um método de resolução de equação diferencial, que chama-se equações diferenciais exatas, né? Então, a gente vai verificar na aula de hoje como que a gente consegue resolver esse tipo de equação de forma algébrica, tá? Então, o material da aula de hoje foi enviado no e-mail de vocês, assim como a lista de exercícios. Enquanto o nosso sistema SIGA estiver fora, vocês podem responder, né, no meu e-mail lá as dúvidas, né? Eu vou respondendo através do e-mail enquanto não volta o SIGA. Combinado? Sim, Alguma dúvida, algum questionamento? Tudo certo? Então vamos começar falando do conteúdo. Então, dada uma equação, né, dada por essa expressão, por exemplo, aqui tem uma equação mxy dx mais n, né, onde o m e o n são funções contínuas, com derivadas parciais contínuas, numa região retangular, definida em um certo domínio, por exemplo, indo do A até o B, e o y do C até o D. Então, uma condição necessária e suficiente para que essa equação diferencial seja considerada do tipo exata. Então, para essa equação diferencial, né, que é a mesma forma que a gente viu nas últimas aulas, equação característica, mas agora para ela ser exata tem uma condição. Que condição é essa? Que a derivada do m em relação ao y, ou seja, o primeiro termo da equação diferencial, né, ao fazer a derivada em relação, né, a y, então derivar parcialmente em relação a y, isso vai ter que ser igual à derivada do n em relação a x. Então, derivar o n em relação a x. Então, quando uma derivada do n for igual à derivada parcial do n em relação ao x, esta equação vai ser chamada de exata. E a solução desta equação vai ser dada por uma solução φ de xy igual ao c. Tá? Então, essa é uma condição, vamos imaginar assim, para ser exata. E aí a gente vai ter um método de resolução. Tá? O que consiste esse método de resolução? Na verdade, são duas fórmulas para a gente resolver. Lembra que esse φ de xy aqui é o c, né, que é o que vai te dar a solução geral, que vai ser dado por essa fórmula. Vamos imaginar assim, ó, né? É um h de y mais uma integral do m de x. Só que para mim resolver esta expressão, né, eu vou precisar descobrir sempre o valor do h. E o valor do h a gente vai encontrar aqui embaixo, né? O h', né, essa linha aqui, ou seja, a derivada da função h, vai ser dada pelo n menos a integral, né, do da derivada parcial do m em relação a y de x. Então, esta é uma forma de a gente resolver. A outra forma, a outra maneira de resolver é eu encontrar essa solução, né, que é uma solução equivalente, né, pegando um k de x. Então, uma outra letra em relação agora a x, mais uma integral do n, e agora aqui a derivada do k vai ser dada aqui as variáveis ao contrário. Por exemplo, uma função m menos uma integral do n em relação a x de y.
Então, são duas formas, dois métodos de resolução. A gente vai estudar, na verdade, a gente vai ver hoje o primeiro método, né, que dá para... A gente vai ver que dá para se aplicar os dois, né? Mas a gente vai acabar trabalhando mais o método, o primeiro método, tá? Gente, então, o problema inicial vai ser um exemplo, essa equação aqui. Então, eu tenho que observar para esta equação, primeiro que ela é uma equação diferencial, tem x, tem y e tem o símbolo da derivada, y', né? Agora, para a função, ou para esta equação ser tipo exata, né, para ela ser classificada como uma equação diferencial exata, eu vou ter que trabalhar com as derivadas parciais, né? Então, para mim resolver essa derivada parcial, eu vou ter que, antes de eu derivar, verificar essa escrita aqui na forma da equação característica, né? Onde eu tenho que identificar quem é o m e quem é o n. O n é sempre a parte da função que está sem o dy dx. Ou o n é sempre mais fácil de eu identificar como sendo a parte que está com o y', a parte que está com a derivada. Então, se vocês olhar para a equação, o meu n vai ser o termo que está com y'. Então, essa parte aqui é o n da função. Então, o meu n vai ser o 3x mais o cosseno de y. Tudo bem? O n Sim. é a parte que está com a derivada. Quem vai ser o m? O m vai ser a parte que sobrou. Então, o meu m é a parte que não tem o símbolo da derivada. Então, o meu m é 3y mais e na x. Então, aqui está o m, né? E aqui embaixo o n. Feito isso, a gente vai fazer o cálculo da derivada, né? Vamos fazer o cálculo da derivada parcial. Então, o que significa, né, uma derivada parcial? Significa que eu vou calcular a derivada, né? Por exemplo, eu vou calcular a derivada, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Eu vou calcular a derivada primeiro da função m em relação ao y, né? Porque da onde que a gente está tirando isso? Está tirando aqui da equação para verificar se ela é exata, né? Então, foi dito que era para resolver esta equação e para mim usar essa metodologia, só ela é válida quando a equação diferencial for do tipo exato. Então, eu tenho que fazer esse primeiro cálculo, que é derivar a função m, então está aqui a função m, em relação ao y. Então, eu tenho que fazer o cálculo da derivada de 3y. Como que fica o cálculo da derivada de 3y? Então, para mim derivar 3y, derivada, tá, gente? Agora não é integral. Então, a derivada de 3y é 3. A derivada de e na x em relação a y, agora a gente vai aprender talvez um conceito um pouquinho diferente. Ó, que quando eu estou derivando uma função que tem a variável x, mas eu estou derivando em y, esse número aqui, essa função e na x, eu considero constante. E a derivada da constante é sempre zero. Então, por isso que a derivada do m em relação ao y vai ser igual a 3. Tudo bem até aqui? Por enquanto, sim. Agora eu vou calcular a derivada do n em relação a x. Então, qual que é a derivada de 3x? Colocam lá no chat para mim. Quanto que é a derivada de 3x em relação a x? 3. Né? Então, a derivada em relação a x é o próprio 3. Agora, qual que é a derivada do cosseno de y em relação a x? Ó, aqui você só tem y somando. Então, quando eu tenho uma função,
né, na outra variável, não na variável que eu estou derivando, né? Então, eu estou derivando em y e a minha função estou derivando em x, perdão, derivada parcial do n em relação a x, mas aqui eu tenho y. Então, essa parte do y aqui eu considero constante. E eu sei que uma constante somando vai ser zero. Por isso eu poderia botar 3 mais 0, que vai ser o 3. O que o teorema diz? Que a derivada do n em relação ao x tem que ser igual à derivada do n em relação a y. Então, eu vou comparar. Ó. 3 é igual a 3? Sim. Então, como 3 é igual a 3, ou seja, uma derivada é igual a outra, esta equação ela é exata. Então, esse primeiro passo, ele serve para a gente identificar que eu posso resolver esta equação através da metodologia da equação diferencial exata. Não é a resolução da equação, você está me entendendo? Eu tirei os valores, fiz as derivadas parciais, simplesmente para testar se eu posso aplicar a metodologia, a fórmula da equação diferencial exata. Compreendido até aqui? Embora que aqui a gente vai ocupar algumas derivadas, por exemplo, C3, o valor do M, o valor do N a gente vai ocupar. Mas essa parte introdutória aqui é só para dizer que eu posso usar essa metodologia para resolver aquela equação. Tudo bem até aqui? Certo, professor. Joia, joia. Então, vamos adiante. Então, agora eu vou aplicar a fórmula, tá? Então, vocês devem lembrar lá que a fórmula era em 2 etapas, tá, gente? Então, a fórmula foi dada em 2 etapas. Eu sempre vou começar com essa parte do h', ou seja, é a derivada do h, né, que é n menos a integral da derivada do m em relação a y dx. Coloquei aqui no lado os dados que a gente já tem tirado do problema. E agora a gente vai fazer uma substituição. Tá? No lugar do n, eu vou colocar 3x mais cosseno y menos a integral da derivada do m em relação ao y. Qual que é a derivada do m em relação ao y? Está aqui, 3. 3 dx. Então, nesta primeira linha da equação, eu substituí o n e substituí a derivada do m em relação ao y. Na segunda parte, eu vou copiar essa parte inicial e vou resolver a integral do 3 dx. Para vocês resolver a integral de 3 dx, era como se você tirasse esse 3 para fora e integrasse só o dx. Vocês estão com o formulário junto? Impresso ou online? Opa! Se você estiver com o formulário, por favor, pesquisem para mim qual que é a integral do dx. Localiza lá no formulário. Qual que é a integral só do dx? Quando você integra só o dx. É a primeira fórmula de integração no formulário, né? Eu tô sem minha fórmula agora. X mais C, né? O Jordani e o Maicon colocaram lá, valeu, ó. X mais C, né? X mais constante. Como eu tenho um 3 multiplicado com o x, vai ficar 3x. Tá? Nesta parte de resolução da equação diferencial, essa minha constante aqui, né? Vou já justificar por que não está aparecendo aqui o mais C. Até poderia, tá? A gente poderia. Mas a gente acaba omitindo este mais C, porque lá na outra equação eu vou precisar puxar de novo a constante. Então, se você juntar essa constante aqui e levar lá no final, você vai ter uma constante, vamos imaginar a mesma constante, uma constante equivalente, né? Então, não vai fazer diferença eu colocar agora o mais C ou colocar o mais C lá no final. Tá? Só por isso para justificar. Então, não precisaria colocar aqui o mais C. Mas feito isso, então a gente chegou nessa parte aqui da equação. Agora eu tenho 3x positivo com menos 3x, sobrou só o cosseno de y. Agora, essa parte que é importante a gente entender. Ó.
eu tenho que a derivada do y, do h, né, esse h' mostra a derivada do h, é igual ao cosseno. Então, eu vou aplicar, eu quero descobrir, meu problema agora é descobrir qual é o valor do h. Então, quando eu tenho uma derivada, para mim poder cancelar a derivada, eu aplico a integral. Então, nessa parte aqui, ó, foi aplicada a integral de um lado da equação e no outro lado da equação. Aqui seria um dy e aqui um dy. Então, essa integral com a derivada cancela o símbolo da integral com o símbolo da derivada. Ao resolver a integral do h', sobra só o hy. Então, eu apliquei a integral na função h'. Então, eu corto, né, por exemplo, isso aqui, e sobra só o h de y. Agora, aqui do lado, eu tenho que resolver a integral do cosseno. Então, qual que é a integral do cosseno de y? Então, vocês vão ter que ir lá no formulário de vocês e procurar que a integral do cosseno... Escreve lá no chat para mim. Qual que é a integral do cosseno? Seno, né? Seno de x, mas nesse caso aqui, como eu tenho y, vai ficar só o seno de y. Então, nessa primeira parte da equação diferencial exata, eu acabei de descobrir o valor do h, através desta forma. E a gente vai sempre seguir essa sequência, porque este h aqui é necessário para a fórmula seguinte para encontrar a solução. O que é a fórmula seguinte? É a continuação da fórmula, né? A fórmula dessa equação, nós estamos resolvendo o mesmo exemplo, tá, gente? Ó, a fórmula dessa equação é h de y mais a integral do m de x. Então, aqui do lado são os dados do problema, que a gente já tirou o m, já tirou o n, já calculou as derivadas parciais e já achei o h anterior. Então, por isso eu começo com o h, porque eu preciso do h para escrever a minha solução geral. Tudo bem? Sim. Agora, o h eu vou trocar pelo seno, mais a integral do m. Então, o m era esse aqui, ó, 3y e na x. Então, 3y e na x dx. Agora, eu tenho que integrar 3y mais e na x dx. Vou fazer aqui do ladinho separado assim, ó. Para mim integrar 3y dx, você percebe que aqui não tem x? Então, esse 3y é como se você jogasse para frente ele como uma constante, sobraria só o dx. Por isso que a integral de 3y dx vai ser 3y integral do dx. Ou reescrevendo, vai ficar 3xy. Só invertir o y e o x. Acho que isso aqui a gente não tinha feito ainda na resolução de integrais, né? Integrar com uma outra variável, né? Integrar em relação a x, quando eu tenho o y, ele vale constante. Aí você copia o 3y e coloca o x junto como integral. Agora, a integral só do e na x, a gente sabe que é o próprio e na x. O que consiste a solução final? A solução geral é a mesma coisa que a constante, né? O φ de xy é a nossa constante. Então, minha solução geral vai ser aquilo lá, o seno de y mais 3xy e na x igual a constante. Então, essa aqui é a solução da equação diferencial exata. Então, eu preciso determinar primeiro se a equação ela é exata, né? Verificar se as derivadas parciais são iguais. Sendo iguais, são dois cálculos para fazer. O primeiro cálculo é descobrir o valor do h e depois o segundo cálculo é descobrir o valor do φ, que é o valor da constante. E aí a gente escreve a sua solução geral
né? Não mais isolando um y igual, né? Esse aqui geralmente vai estar misturado o x e o y, né? Mas o c vai ser considerado lá no final como uma igualdade. Exemplo 1, tudo bem? Dúvidas, perguntas? Dá, Não. dá trabalho mesmo, Michael. Vocês vão perceber que as equações diferenciais provavelmente são as expressões assim na matemática quando a gente chega nessa parte do conteúdo, em termos de laudas, de folhas que vocês vão escrever, geralmente é um dos assuntos que mais dá escrita para resolver um problema, né? São várias etapas que vai envolvendo também vários conceitos, né? E por isso vocês também vão entender que na aula de hoje só tem 2 exemplos, né? Porque eu demorei 21 minutos para explicar o primeiro. Viu, professor? Ou Sim. então aqueles exercícios que o senhor deu, acho que se eu não me engano são 8 exercícios, né? Todos são desse mesmo tamanho? Isso, mas é pouquinho, Meu né? Deus, credo. Mas é pouquinho, gente. Só... Quantos que eu mandei? 8? Só 8, não é muito, né? 8, é. Então, mais ou menos isso, desse tamanho, cara. Vamos fazer o segundo? Vamos. Ah, até quando vai as aulas do semestre? Sei, William. Tá no calendário. Deixa eu abrir aqui o calendário de vocês. Quase que eu ia abrir o Siga, mas não abre, né? O Siga tá fora. Deixa eu abrir aqui o calendário, William, já te respondo. O professor, a Sim. avaliação final vai ser com algumas questões ou a lista inteira? Eu esqueci. A rua, a gente combinou para vocês entregar as listas, né? Daí não vai ter questões, é a entrega das listas. Toda a lista é. Beleza, beleza. Beleza. Leandro perguntou, vai ter cálculo 3 ou termina nesse semestre? Para tristeza de vocês, termina nesse, né? O professor gostaria de ter um cálculo 3, é uma boa ideia, mas não tem cálculo 3, Leandro. Vocês vão sentir saudade, né? Agora vocês estão sofrendo, vocês vão sentir falta. William, deixa eu abrir aqui, ó, as aulas para vocês. Deixa eu ver se esse aqui é do superior. Não é como Farroupilha e Comenteiro. Vão até 23 de dezembro. Mas é bem provável, né, que as provas finais vai ser um pouco antes, né? Mas os professores têm que fechar os cadernos. Então, naquela última semana, provavelmente vai ser a data do exame, né? Então, o exame vai ser lá na última semana. Então, até, Fala, William, cortou, acho. então até dia 23 eles têm para fechar as notas? Isso, é como dia letivo, né? Inclusive, por exemplo, a minha de quarta-feira, último dia 22. Eu vou estudar, tá? Não prometo se vai ser no dia 22 ou se eu vou fazer o exame no dia 15. Vamos ver como é que vai o conteúdo, daí a gente vai combinando, né? Mas como vocês vão ter a PPI lá no dia 8, talvez a gente vai fazer a nossa prova, a entrega das listas, né? Que a gente não vai ter prova, né? A entrega das listas talvez a gente combine ali uma semana antes, para bem dar tempo também de lançar todas as notas e fechar tudo isso. Mas daí a gente vai fechar uma data logo nas próximas semanas aí, conforme vai andando o conteúdo, a gente vai criar um cronograma, né? Isso cada professor também tem autonomia, tá, gente? De tentar adequar ali esse calendário final, porque até 23 de dezembro ficar puxado, né? Mas vamos ver o que a gente consegue trabalhar.
Vamos lá então, pessoal, vamos fazer mais um exemplo para nós não se alongar muito, ó. Então, eu vou resolver mais uma questão com vocês. Agora acho que a gente consegue, não precisa ser tão pausadamente, né? Ó, então, eu tenho uma equação aqui. Tenho que aplicar o conceito de derivar ela parcialmente, né? Separar M e N. Então, para separar o M e o N, tá tranquilo, eu acho, né? Onde o N é o valor que está com a derivada, tá aqui, e o M não. Então, o M é 5x mais 4 e o N, então, 4x menos 8y ao cubo. Vou fazer a derivada do M em relação ao y. Então, ao derivar x, 5x em y, ó, você tem que prestar atenção sempre no que está embaixo. Então, o y significa que eu estou derivando nesta variável. Quando tem o x, ele é zero, somando, tá, gente? Quando é somando. Agora, quando ele tem o y, você deriva. 4y fica 4. Mesma coisa aqui, ó. O x eu derivo, fica 4. O y eu fico 0. Então, ficou 4. 4 é igual a 4? Sim. Então, ela é uma equação diferencial exata. Aí, a gente vai aplicar a fórmula. Essa aqui é a fórmula da equação diferencial. E aí, eu vou resolver, né? Então, aqui eu tenho os dados do problema. Então, no lugar do n, eu vou colocar 4x menos 8. No lugar da derivada, eu vou colocar o 4. A integral de 4 de x é 4x. 4x com menos 4x cancela. Sobrou 8y ao cubo. Lembra que para resolver o sinal da derivada, eu aplico a integral nos dois lados da equação. Ao resolver essa integral aqui, eu cancelo, achei o y. Ao resolver a integral do y ao cubo, eu tenho que usar a regra de somar mais 1 e mais 1. Então, isso vai ficar y na 4 sobre 4. Né? Então, a integral de y ao cubo é y na 4 sobre 4. Eu tenho um 8 na frente multiplicando, eu posso dividir o 8 pelo 4, resta 2. Então, vou ficar com menos 2y na 4. O professor explicando assim mais rápido é até melhor, que daí, como não enrola, não se perde. Beleza. Tá, beleza. Ok, pessoal? Tranquilo, então? Coloca lá no chat. Por mim tá tranquilo. Se ficou alguma coisa que foi muito rápido, pode perguntar, eu explico de novo. Ok? Então, vamos seguir a próxima parte, ó. Então, aqui de novo, ó, esse lado aqui são só os dados do problema. Agora, eu vou aplicar a segunda parte da fórmula, né? Então, o valor do H eu acabei de encontrar, que era 2y4. Então, tá aqui. Tenho que resolver ainda a integral da parte do m. A parte do m é 5x mais 4y. Então, tenho que resolver essa integral aqui. Bom, a parte que eu estou integrando em x, né, tem que lembrar que para integrar x na 1 é x mais 1 sobre 1 mais 1, x ao quadrado sobre 2. Né? Essa é a parte da integral do 5 de x. Claro que eu tenho que colocar o 5 na frente, porque aqui eu só coloquei o x quadrado. Então, eu fiquei com 5x ao quadrado sobre 2. Né? Essa parte só copia. Agora, para mim integrar o 4y em relação a x, você vai copiar o 4y e só vai integrar o dx. Então, a integral do próprio dx é o x. Se você olhar para essa expressão aqui, o φ de x é a constante, então eu posso colocar aqui. Aqui eu já teria uma equação diferencial, tá, pessoal? Então, c igual a 2y negativo, mais 5 mais 4x. Ô professor, se esse menos 2y na 4 passou para o outro lado, ele teria que ir positivo ou não? Se você escrevesse ele com mais c aqui no final?
Tipo assim, C mais 2y na 4. Essa é a dúvida. Não sei. Não, tu quer saber que se você pegar, vamos recapitular aqui, a tua pergunta, Rua, é assim, ó, se eu pegasse esse aqui e quisesse jogar para outro lado, isso? Ó. É que na parte de cima o C tá na frente. Ah, sim, sim. Uhum. Ah, aí você ia jogar ele para outro lado e ficar positivo, tá? É que, na verdade, isso aqui, ó, o C estava aqui na frente, que era igual a tudo isso. O que que eu só coloquei no final? Escrevi tudo isso igual ao C, entendeu? É como se eu tivesse Ah, tá. Tá. colocado C aqui, tá? Não mudei nada de lado, acho que isso tem que ficar claro, né? Ó, por exemplo, eu poderia escrever assim, igual a C, né? Que é o que está nessa linha para essa. E no lugar do fit X eu troquei pelo C. Ele não troca Sim, de ele lado. não trocou de lado, ele só a igualdade ali. Só foi reescrita a igualdade, né, do outro lado. Tudo que ficou do lado de cá permanece, né? Agora, o que que foi feito dessa parte para cá? Ó, isso aqui já é uma solução geral, tá, gente? É comum nas equações diferenciais vocês encontrar muitas soluções equivalentes nas respostas dos livros, das listas, né? Então, geralmente, o que que os matemáticos, os autores dos livros de cálculos fazem? Eles acabam deixando essas soluções, né, sem fração, quando for possível, tá? Quando for possível. Então, aqui uma maneira de escrever essa equação para eliminar a fração, né, como eu estou dividindo por 2, eu teria que multiplicar toda a equação por 2. Então, eu faria assim, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 5 por 2 ficou 5, e 4 vezes 2, 8. Então, aqui foi multiplicado por 2, só para ter uma resposta equivalente sem fração. E a solução geral da equação diferencial. Beleza. Tudo certo, pessoal? Deu para pegar um pouquinho o método com os dois exemplos? Deu? No slide ele está todo detalhado, né, o passo a passo. Então vocês podem aproveitar o próprio slide, né, para resolver as questões. Então fica agora a lista 3. Deixa aqui uma mensagem.